Com alegria e cumprimento aos irmãos nesta manhã, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Muito bom, logo pela manhã, podermos pegar a nossa Bíblia, lermos, meditarmos nela, como também falar com a pessoa de Cristo Jesus. O nosso bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, para todos vocês que estão aí nos acompanhando nesse momento online, pela transmissão. Nós vamos começar a nossa escola bíblica dominical nesse momento, abrindo as nossas Bíblias no livro de Salmos, número 92. Vocês que estão em casa, estejam também com a Bíblia aí, estejam acompanhando esta leitura. Nós temos como título Hino de Gratidão a Deus, Salmo, Cântico para o dia de sábado. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumento de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos! O inepto não compreende e o estulto não percebe isso. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade. Nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém tu exultas, ou melhor, porém tu exaltas o meu poder, como do boi selvagem. Derrama sobre mim um óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir os malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. A velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Amém. Verso de número 2, diz assim: anunciar de manhã a tua misericórdia, e durante as noites a tua fidelidade. Diz então o autor que realmente é bom a gente fazer isso, render graças ao Senhor, cantar louvores ao nome do Senhor, anunciando pela manhã a misericórdia dele, como também durante as noites a fidelidade de Deus. E aqui estamos então para estarmos cultuando a Deus, voltado principalmente para o estudo da palavra de Deus, uma vez que é a escola bíblica dominical. Vamos falar com o nosso Deus, falar com o nosso Pai, aí onde você está, na sua casa. Esteja então fechando os seus olhos. Vamos estarmos colocando o nosso coração, a nossa alma na presença de Deus. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, adoramos ao Senhor que é Deus, que é poderoso, que é soberano, que estás acima de tudo. E aqui, ó Pai amado, nos encontramos, como também os irmãos encontram em suas casas, com esse propósito, ó Pai, de te adorar, te louvar, e principalmente, ó Deus, com o propósito de estarmos estudando a palavra do Senhor nesta manhã, mais uma vez, ó Pai, como sempre fazemos aos domingos pela manhã. Pai amado, Pai querido, abençoa o teu povo, esteja com cada irmão pertencente a esta igreja, não só com aqueles que estão acompanhando o programa nesse momento, ou seja, a transmissão, ó Pai, mas também com aqueles que talvez estão em local onde não está sendo alcançada o sinal, coisa parecida. Ó Pai, também os abençoe e que eles possam, Pai, nessa manhã estar lembrando do Senhor. Mais do que isso, que eles possam, Pai, também te adorar, te louvar com a vida deles onde estão. Oramos agradecidos, clamando ao Pai pela tua presença de uma forma toda especial em nosso meio. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos então cantar o primeiro hino nesta manhã. Estaremos cantando o hino de número 27 dos nossos hinários.
hino de número 27. Uma vez que aquela porta está fechada, seria bom abri-la. O calor é muito. Sem os ventiladores, eu vou transpirando, horrendo de calor. Esse ventilador não pode ficar ligado, o barulho desse ventilador é mais do que um avião, né? Um avião de caça. Hino 27, um hino ao Senhor. As grutas, as rochas imensas, dos montes o grande esplendor, proclamam bem alto e constantes um hino ao teu nome, Senhor, nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, hino ressoa ao Senhor. No céu, as estrelas brilhantes, dos mares o grande fragor, e as brisas entoam ridentes um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, hino ressoa ao Senhor. As aves alegres na mata, por entre as ramagens em flor, exultam em coro cantando hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, hino ressoa ao Senhor. E tu, pecador que vagueias, que fazes ao teu Criador, não achas momento em que cantes hino de glória ao Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, hino ressoa ao Senhor. Amém. Nós vamos também cantar uma música, um cântico bastante conhecido, Bom Estarmos Aqui, louvando a Deus. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Pelo paraíso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor e um só Espírito. Pelo paraíso,
venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Amém. Vamos estar nesse instante fazendo mais uma oração de louvor, adoração a Deus. E vou pedir o Lucas para estar fazendo essa oração. O Lucas não, então a minha esposa esteja nesse instante adorando, louvando a Deus com uma oração. Pai Santo, Pai de amor, nós te louvamos, nós te agradecemos porque o Senhor é Deus presente conosco. Nós te louvamos, te agradecemos pela vida que o Senhor nos concedeste mediante o sangue do teu Filho Jesus ali na cruz, ó Pai. É verdade. Obrigado pela tua presença conosco, obrigado por estarmos aqui para louvarmos o teu santo nome. Obrigado, Deus amado, porque o Senhor é fiel para conosco, Pai. Mesmo nós sendo muitas vezes infiéis, o Senhor se faz fiel e o Senhor não muda a tua palavra. É verdade. Nós te agradecemos, ó Pai, por este dia e pedimos ao Senhor que o Senhor continue falando aos nossos corações. Obrigado por todas as coisas, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Continuaremos com a nossa escola bíblica dominical. Estudamos essa parte inicial, mas agora já vamos, Vamos aí passar para a nossa lição. A lição de hoje, qual que é mesmo a numeração da lição de hoje? Qual que é a lição de hoje? Quem está aí com a revista, Pode pegar a sua revista aí, vamos atualizar, a gente começar então o nosso estudo. A nossa lição de hoje é a última, lição de número 13. A graça triunfa sobre o nosso cansaço. Esses dias aqueles que estão em tipo de serviço que não pode ser realizado, talvez não estejam muito cansados, Mas tem momento que a gente encontra excessivamente cansado, e aqui também não é só aquele cansaço do dia a dia, mas é o cansaço de fazer sempre a mesma coisa. Já cansou alguma vez assim? É aquele cansaço de estar sempre fazendo a mesma coisa. Vamos lá para o texto básico, que é Hebreus capítulo 4, do verso 1 até o verso de número 16. Livro de Hebreus, capítulo 4, do verso 1 até o verso de número 16. Todos já encontraram aí a Bíblia, os irmãos que estão aí acompanhando a transmissão. Vamos então lá para o texto. O título é A Entrada no Descanso de Deus pela Fé. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso,
a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Temos um outro título: Jesus, o sumo sacerdote, que se compadece de nós. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém. Mais uma vez, vamos estarmos orando. Pai amado, Pai querido, obrigado por tua palavra. A palavra é essa que é viva e eficaz, como ainda acabamos de ler no verso de número 12. Pai querido, Pai amado, nessa manhã, fale ao nosso coração através dela, nos edificando, nos renovando, nos motivando a viver a vida cristã sem olhar para trás, sem desviar desse caminho de volta para a nossa casa, porque, ó Pai, sabemos que a nossa casa, o nosso lar não é aqui, mas o nosso lar está nos céus. O nosso lar é a nova Jerusalém que tem sido preparada pelo Senhor, mesmo antes da fundação do mundo. Pai amado, Pai querido, abençoe a cada irmão, a cada irmã que nesse instante está acompanhando, nos leve ao entendimento edificativo, ao entendimento correto da palavra do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. A graça triunfa sobre o nosso cansaço. Esse é o nosso título. O autor começa nos lembrando de uma experiência que todos vocês devem ter tido, né? Aquele dia cheio de atividade, você trabalha o dia inteiro fora de casa e chega então uma tardezinha, já quase à noite, cansado. Você toma aquele banho, né? Aquele banho que revigora, que relaxa, que traz aquela renovação, como também aproxima, né, das pessoas que você ama, os seus filhos, a sua esposa, e aquilo então traz realmente alegria, traz um novo conforto para a sua vida. Interessante, esse é o cenário da vida cristã. Aqui, nessa vida, nesse momento que nós estamos vivendo, não só nesse momento, mas eu digo, né, a nossa vida aqui na terra, ela é cheia de problemas, altos e baixos. É como um dia cheio de serviço, e assim a nossa volta para Deus, o nosso entrar nos céus, né? Seja a partir da nossa morte, seja a partir da nossa saída desse mundo, ou seja através da volta de Cristo. Meus irmãos, isso na verdade é aquele descanso maravilhoso que a gente tem após um bom dia de serviço, cheio de atividades no qual você, né, cansou bastante. Talvez não seja nem um bom dia, né? Talvez seja um dia difícil da sua vida, onde você trabalhou muito e agora então você descansa juntamente com aqueles que te amam. Irmãos queridos, vou até estar lendo aqui esse segundo, ou na verdade vou estar lendo o terceiro parágrafo da nossa introdução, que diz assim: aqui, embora possamos conquistar e experimentar muitas coisas boas e desejáveis, não é o fim da nossa satisfação. Tudo aqui é temporário. Aqui não é o lugar para descansarmos. Aqui lutamos, sofremos, adoecemos, morremos. Precisamos descansar de dessas crises e nos lembrarmos de que tudo aquilo que passamos neste mundo não é o fim. Se ainda tivermos de enfrentar as piores lutas e sofrer as dores mais terríveis, sejam físicas ou emocionais, se ainda tudo piorar daqui para frente e tivermos de ser perseguidos,
maltratados, presos, torturados, ainda não será o fim. Ainda assim, a morte não é o fim para o cristão, ela é apenas a porta de entrada para casa. Devemos então ter essa consciência de que o nosso lar verdadeiro não é aqui, a nossa casa verdadeira não é aqui. É como o livro de Hebreus, no capítulo 11, vai nos dizer que nós somos peregrinos nessa terra. Abraão também foi peregrino, nós também somos peregrinos. Abraão aguardava para a sua descendência uma pátria terrena. Agora nós não, nós aguardamos uma pátria celestial. Nós somos cidadãos dos céus. Somos peregrinos? Sim, mas nós somos cidadãos dos céus. Nós somos deste mundo, somos de Cristo, somos do reino espiritual de Cristo. Isso é maravilhoso. Isso, na verdade, deve nos trazer ânimo, alegria, motivação para viver a vida cristã, motivação tal que a gente não venha desviar desse caminho que nos leva de volta para casa. O último parágrafo da nossa introdução, pode acompanhar comigo aí, eu também está lendo esse parágrafo. O autor diz assim: a graça do Senhor é que nos consola e nos fortalece para que enfrentemos nossas lutas diárias e nos preparemos para o encontro eterno com o Senhor, o nosso descanso. A graça de Deus triunfa sobre todas as nossas fraquezas, nossas precipitações, em nossos erros. A graça triunfa sobre as nossas autossuficiências, sobre a nossa autossuficiência, nossa soberba. A graça triunfa sobre a nossa história. A graça triunfa sobre nossa humanidade para nos conduzir finalmente ao nosso lugar, à nossa casa, o céu. A graça nos leva para o céu. A graça triunfa sobre o nosso cansaço aqui nessa terra e nos revigora para que a gente continue caminhando até chegarmos ao céu. Temos agora o contexto desse texto que a gente leu, isso é Hebreus capítulo 4. Vamos então ver aí o que podemos aprender com esse contexto, as informações que devemos saber sobre esse texto de Hebreus capítulo 4. Nós encontramos o autor dizendo para nós o seguinte: Hebreus, o livro de Hebreus, está nos falando sobre esse descanso no capítulo 4. É bem percebível que desde já o início nós vemos aqui o autor, que a gente não sabe quem é o autor de Hebreus, alguns pensam que foi Paulo, provavelmente não foi. Então aqui o autor está dizendo a respeito de um descanso. E ele trabalha, ele mostra para nós que esse descanso existe. Não foi apenas o descanso da terra prometida. Não. A gente vê que continua essa promessa para nós de um descanso. E esse descanso nós sabemos que está relativo à Nova Jerusalém, está relativa aos céus. E ele mostra também aí o perigo que alguns estavam correndo, naquele tempo ali que ele escreve essa carta para os hebreus, os judeus convertidos, que estavam esparramados em vários locais, dizendo, toma cuidado, porque no tempo de Moisés, alguns foram levianos, foram negligentes e desviaram desse caminho, não aproveitaram a palavra que eles ouviram. E continua então o texto nos mostrando a respeito desse descanso e a necessidade que a gente realmente esforce para entrar nesse descanso. Já na página 46, ali no primeiro parágrafo, página 46, primeiro parágrafo, primeira coluna, nós temos o autor dizendo: não devemos nos perder no caminho que nos leva de volta para casa. Enfrentaremos as mais terríveis pressões para sairmos desse caminho. Já passou por alguma crise de fé? Já passou talvez por alguma situação que quase te obriga a sair da igreja? Então, a gente passa por essas situações. Alguns são lutas internas, outros são lutas externas. O autor então diz: olha, tempestades, assaltos, doenças,
até mesmo coisas que Deus permite em nossa vida, onde você começa a pensar, bom, qual está sendo a recompensa de eu ser cristão? Ué, estou vivendo pior do que outras pessoas que não têm Deus, então para que eu estou servindo a Deus? Então surge nos corações das pessoas, talvez, essas dúvidas, esses pensamentos, mas não podemos deixarmos sermos enganados, convencidos por essas ideias que nos tira do caminho da graça, que nos tira do caminho de Deus, que nos tira desse caminho de volta para a pátria celestial. Continua ainda o autor nesse primeiro parágrafo da página 46, onde ele diz: enfrentamos nossa carne pecaminosa e também Satanás. A gente não gosta de ficar enfatizando Satanás aqui, Satanás acolá, não. Mas nós sabemos que a gente tem uma luta travada contra Satanás. Sabemos que ele é aquele que tem todo o desejo de que a gente desvie-se da fé cristã, e que a gente desvie-se do caminho de volta para casa, que a gente desvie desse caminho que nos leva aos céus, né? Podemos então dizer que alguns de nós talvez cheguem a passar por profundas crises, outros passam por consequências de escolhas ruins que tomaram na vida, mas nada disso não deve nos tirar. Não podemos permitir que essas coisas nos tirem desse caminho tão importante, esse caminho para os céus, esse caminho de volta para a pátria celestial. Último parágrafo, o autor nos diz: Hebreus nos mostra que a graça triunfa sobre a nossa história e sobre as nossas lutas. Então, nesses momentos de dúvida, agarre-se à graça de Deus. Nesses momentos, talvez, de acusação da sua mente contra você mesmo, a consciência, agarre a graça de Deus. Esse texto, então, que a gente acabou de ler, Hebreus 4, de 1 a 16, nos traz aí, pelo menos, 3 razões para que a gente não desvie, para que a gente não saia, para que a gente não desista desse caminho que nos leva para a pátria celestial. O autor diz: para não nos desviarmos e nos esforçarmos para entrar no descanso. Temos o tópico segundo, o que podemos aprender, e eu vou então estar colocando essas letras como sendo as razões. Na verdade são essas letras A, B e C, são essas 3 razões para que a gente não saia do caminho, para que a gente não desvie desse caminho que nos leva de volta para casa, e ao mesmo tempo também esforcemos para continuar nesse caminho. A primeira então razão que a gente tem para não desviar desse caminho de volta para casa é: a graça triunfa no modo como o Evangelho nos foi transmitido. A graça triunfa no modo como esse Evangelho foi transmitido para você, para nós. Irmãos amados, qual que é o propósito da vinda de Jesus a esse mundo? Qual que é o propósito da vinda de Jesus a esse mundo? Nós sabemos qual que é. O propósito da vinda de Jesus a esse mundo é nos salvar. E toda essa verdade a respeito de Jesus que viria já estava então registrado nas profecias do Antigo Testamento, mostrando então que no tempo certo Deus estaria vindo, no tempo certo Deus em Cristo Jesus estaria visitando esse mundo, vivendo nesse mundo, e depois então morrendo em uma cruz. Nós sabemos então que essa verdade se chama Evangelho. Jesus Cristo, Filho de Deus, que desceu dos céus, Deus então habitando conosco, e no final da sua história terrena, morrendo a pior morte, mas ao mesmo tempo ressuscitando de uma forma grandiosa, com triunfo, com vitória, e voltando aos céus, onde ele se encontra hoje assentado à destra de Deus Pai. Irmãos amados, isso então nos abre a porta. Essa morte de Jesus
e ressurreição de Jesus, essa obra de Jesus feita na cruz, nos abre as portas para que a gente entre nessa pátria. O autor então diz, no segundo parágrafo do tópico 2, a porta está aberta para aqueles que foram chamados por Deus para serem seus filhos. Verso 3 do capítulo 4 de Hebreus, onde diz, nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Então aqui o autor tem toda a certeza que ele entraria nesse descanso. E nós também podemos ter toda essa certeza que pela graça que triunfa sobre a nossa vida, graça de Deus que triunfa sobre os nossos erros e cansaço, nós também entraremos nesse descanso. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Continua o versículo 3, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Quem? Aqueles que na verdade não acolheram a palavra de Deus. Nós temos acolhido, devemos então manter firme nesse caminho. Diz o autor, o que devemos fazer é crer no evangelho que nos foi pregado. Não devemos desprezar essa voz. Aqueles que ouvem a pregação da palavra devem se render à misericórdia e à graça. Verso de número 7, é interessante que o autor dizer, olha, quando vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçais o vosso coração como fez os nossos pais lá no deserto, endurecendo o coração, e levando sobre eles mesmos as próprias consequências. Verso 7, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O que é se endurecer? É rejeitar a palavra, é rejeitar o evangelho, é rejeitar a graça, é rejeitar a pregação também que você tem ouvido a palavra de Deus, porque a pregação é a palavra de Deus sendo exposta, sendo levada até o seu coração. O que nós então devemos fazer é crer no evangelho. Crer dia a dia, hoje, amanhã, depois, e seguir então nesse caminho até a pátria celestial. E a porta está aberta, a porta está aberta. O último parágrafo da letra A, que é a primeira razão aí para a gente continuar firme nesse caminho, sem retroceder e esforçando para continuar nesse caminho. O autor então diz, portanto, ao ouvirmos o doce evangelho, não endureçamos o nosso coração, como alguns israelitas fizeram em Massá e em Meribá. Cristo inaugurou o descanso eterno para todos quanto amam de verdade. Ele está nos esperando para nos receber em seus braços. Olha essa frasinha final aqui. Ele está nos esperando para nos receber em seus braços. Letra B. A segunda razão, então, para que a gente não desligue esse caminho e continue esforçando para andar nesse caminho é a graça triunfa no modo como a palavra de Deus nos culpa e absorve. É isso mesmo, A graça triunfa no modo como a palavra de Deus nos culpa e absorve. A palavra de Deus nos culpa, sim. E como você viu aqui no verso 12, muitas vezes a gente não olha o que está dizendo no final do verso. A gente olha mais para a afirmação de que a palavra de Deus é viva e eficaz. E esquecemos de olhar que ela vai dizer, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. E o finalzinho diz que ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ou seja, quando os nossos pensamentos e propósitos do coração, motivação do coração está errada, ela aponta e nos acusa, nos coloca na condição de culpados. Isso mesmo, nos coloca na condição de culpados. Mas, uma vez que a gente percebe o nosso erro, e a gente confessa esse erro, confessa esse pecado, a mesma palavra nos absorve, por meio de Cristo Jesus, que perdoa os nossos pecados. A respeito disso, segundo parágrafo da letra B, o autor diz, a palavra é como espada de dois gumes, porque é capaz de condenar os pecados
E por outro lado, mostra as promessas de restauração, né, que acontecem por meio de Jesus. Ela aponta o que acontecerá com aqueles que permanecem em seus pecados e rejeitarem o Evangelho. E mostra também o que acontecerá com aqueles que aceitaram e se curvaram diante da majestade de Deus por meio do governo de Cristo, o Senhor. Irmãos queridos, é uma coisa dura a gente saber e entender. E quando a gente prega o Evangelho para as pessoas e elas não ouvem, e realmente rejeitam esse Evangelho, hoje, amanhã, depois, e assim sucessivamente, a gente fica, muitas vezes, triste, e até mesmo parece que a gente não cumpriu o nosso papel porque a pessoa não converteu. Mais interessante, quando isso acontece, a pessoa rejeita, você cumpriu o papel sim. O seu papel, o nosso papel não é apenas pregar uma palavra que salva, não é apenas pregar uma palavra que vai trazer as pessoas para Cristo, não, é uma palavra também que eles ouvem e diante delas, se eles não abraçam, não recebem Jesus, né, e continuam no caminho errado, essa palavra também, ela cumpre o seu papel naquela pessoa, ou seja, condenando ele. É a partir daquela palavra que você pregou, que você falou, e ele ouviu, é que ele será então condenado na presença de Deus no julgamento, de forma então que a palavra, ela nunca volta vazia, ela cumpre o seu papel, seja a salvação ou seja a condenação. E essa mesma palavra continua então dia a dia, ao mesmo tempo nos trazendo esperança, restaurando, mas também sendo usada por Deus, para que a gente seja culpado diante dela naquilo que a gente erra, e ao mesmo tempo mudar, transformar, arrepender e receber o perdão que vem de Deus. O autor aqui gasta um certo tempo trabalhando essa questão de como escaparemos do julgamento da palavra de Deus. Nós sabemos que a única maneira da gente escapar do julgamento é por meio de Jesus, né? É só realmente por meio de Jesus. Assim diz o autor: ninguém há que possa se esquivar da revelação da verdade da palavra de Deus. Ela é o espelho no qual vemos nossas rugas e imperfeições. Ela diz que não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Diz que os homens rejeitaram Cristo e por isso não conhecem o caminho da paz. Graças a Deus que nem todos têm caído nessa afirmação. É ela quem nos mostra que somos pecadores e só temos um caminho para a vida. Aí o autor cita João 14:6. Você crê que todos conhecem de cor, né? Eu sou o caminho e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Continuando, o autor também cita João capítulo 15, verso 5, dizendo: olha, nós não conseguimos fazer nada sem Cristo. Essa é a afirmação de João 15, 5, né? Sem mim nada podeis fazer. Ela diz que em pecado estamos condenados à morte, ao inferno, e que não há nada que possamos fazer por nossas próprias forças. Essa é a verdade. Não é pela nossa obediência, não é pelas nossas obras que a gente será salvo, ou que a gente é salvo. Não, é pela graça em Cristo Jesus. Lembre disso. A salvação, de acordo com a Bíblia, de acordo com Efésios 2, verso 8 e 9, ela é pela graça mediante a fé em Cristo. Sim, é preciso que essa fé seja acompanhada de obediência, é preciso sim que essa fé seja acompanhada de obras, mas o que eu quero que vocês entendam é que só pelas obras ninguém se salva, só por meio da obediência ninguém se salva. Nós somos salvos pela graça, mesmo que é necessário que acompanhe então a evidência dessa fé por meio da obediência e das obras. É o que a Bíblia deixa para nós bem claro. Portanto, diz o autor, se desejamos entrar em nossa casa, qual casa? Essa lá do céu, no descanso lá do céu, jamais podemos desprezar a palavra de Deus e o que ela nos diz sobre nós, tá? Sobre nós mesmos. Sobre o quê? Pecado.
e também sobre Cristo e sobre o caminho para a eternidade, ou seja, sobre Cristo, que realmente é o caminho e o único caminho para essa pátria. O único caminho que nos leva de volta para casa é Jesus. O único caminho que nos leva de volta para os céus, ou que nos leva para os céus, é Jesus. Terceira e última razão para que a gente não saia desse caminho, terceira e última razão para que a gente continue esforçando nesse caminho que nos leva até aos céus, é a graça triunfa no plano de Deus de fazer Cristo nos abrir o caminho. É Cristo então que é o caminho, e ao mesmo tempo também Ele nos abre o caminho. Vamos lembrar de algo interessante. No Antigo Testamento tinha muitas leis, muitos detalhes a ser cumprido. Lei cerimonial, lei voltada para a alimentação, lei dietética, bastante coisa. Mas, quando nós olhamos para o Novo Testamento, aquele lugar dentro do templo, que era então chamado de Santo dos Santos, o lugar que desde o Antigo Testamento era entrado apenas por um sacerdote, depois de muita purificação, depois de muita leitura da palavra, ele então entrava naquele local e intercedia em favor do povo. Havia um véu denso, grosso, largo, que separava o santo lugar do Santo dos Santos. Lá no Santo dos Santos era simbolizado como a presença de Deus ali naquele lugar, uma presença toda especial, e ao mesmo tempo tinha a Arca da Aliança com os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Os 10 mandamentos escritos em 2 tábuas, feito aí, escrito pelo dedo de Deus. Irmãos queridos, quando Cristo morre na cruz, no momento exato daquele terremoto, mas não era consequência do terremoto, foi Deus mesmo fazendo aquilo acontecer. Esse véu lá do templo de Jerusalém foi rasgado de cima a baixo, e aqueles então que estavam dentro do templo viram o Santo dos Santos aberto, ou seja, foi aberto o caminho. Jesus abriu o caminho. Não há mais separação entre nós e a presença de Deus. Nós temos livre acesso à presença de Deus. Cristo agora é o nosso sumo sacerdote. O livro de Hebreus trata bastante sobre essa questão de Jesus ser o sumo sacerdote. Nós não precisamos de um sacerdote humano para ser o nosso mediador entre Deus e os homens. Não precisamos de homem algum que venha fazer essa mediação, porque nós já temos aquele que é homem e Deus, que faz essa mediação. Cristo Jesus, o único caminho, aquele então que rasgou o véu, aquele que nos abriu o caminho, livre acesso à presença de Deus. Segundo parágrafo, da terceira razão de esforçarmos para continuar nesse caminho de volta para casa se está em Cristo, se você está em Cristo, você é nova criatura e tem reservado a sua salvação para ser revelada no último dia. Se está em Cristo, você precisa manter sua convicção firme e inabalável de que o único caminho para o céu é Jesus e sua obra. Cristo tomou o nosso lugar neste mundo para que pudéssemos estar no lugar dele. Olha só que maravilha. Com ele, em glória nos céus. Ele veio e sofreu o que todos nós sofremos: dor, perseguição, angústia, sofrimentos e morte, para que pudéssemos saber que o nosso representante é absolutamente real e que não fala apenas de um modo teórico sobre as coisas, mas a experimentou na prática a fim de nos representar completamente. Nós temos então alguém, Jesus, na presença de Deus e ao lado de Deus Pai, aquele então que conhece todos os tipos de sofrimentos que a gente venha passar, seja a angústia, seja a tristeza, seja a traição, Cristo foi traído, seja a dor física, Jesus passou por intensa dor física na crucificação. Jesus também passou por intensa dor
vamos dizer, emocional, a partir daquele momento que ele está lá orando, e na verdade já vivendo aquela angústia, aquela dor emocional, de ter de levar sobre ele os nossos pecados. Muito mais do que isso, uma dor da alma, do coração, na vida de Jesus. O autor nos lembra que em Cristo, pela ousadia dele, podemos entrar nesse descanso, podemos voltar para casa. Por nós mesmos, segundo nossos méritos, seria apenas vergonha, nem teríamos coragem de voltar, mas voltamos porque somos convidados de Jesus. Essa porta então está aberta, ao ponto então que, em relação a Jesus ser esse sacerdote que não só nos conhece, mas experimentou o sofrimento, a angústia, o verso 16 diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Esse trono da graça, meu irmão, minha irmã, ele alcança onde você está. Aonde você está, seja em qualquer local, esse trono da graça, ele te alcança. Continua o verso 16: a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Em ocasião oportuna. Então nós temos essa graça, essa liberdade de aproximarmos de Deus, recebermos dele força, recebermos de Jesus o socorro na hora certa, para que a gente continue essa caminhada de volta para casa. O local que nos espera é maravilhoso. Jesus está com seus braços estendidos à espera da nossa volta para casa. Conclusão, ainda quero ler aqui um finalzinho aqui da terceira razão. O finalzinho aqui da terceira razão, ele diz: por isso não devemos desprezar o descanso que está escancarado diante de nós, porque Deus não poupou seu único Filho para nos salvar e nos garantir a vitória sobre este mundo. Nos garantir a vitória sobre este mundo. Conclusão: não devemos nos desviar do caminho da verdade por cansar de servir a Deus. Então, não desvie devido ao cansaço. Faça isso não. Por pensar que não vale mais a pena em razão das pressões deste mundo, as provações, as lutas. Não, vamos em frente. Devemos nos esforçar para entrar em casa. Qual a casa? O lar que nos espera em Cristo Jesus. No nosso descanso, porque essa grande salvação nos foi anunciada no Evangelho de um modo especial, porque as Escrituras são capazes de discernir nosso coração e revelar nossos pecados e nossa salvação, e porque Cristo entrou no descanso e nos preparou lugar e quer que estejamos com Ele. Cristo então nos espera nesse maravilhoso lar. Nós temos também a aplicação. O autor pergunta para nós: quantas vezes você pensou em desistir do Senhor e de sua obra? Na verdade, eu mesmo nunca pensei em desistir do Senhor, mas de desistir do trabalho que Ele me colocou nas mãos, no ministério que Ele colocou em minhas mãos, que é o pastoreio, eu já tive diversas vezes pensando em desistir. Em quais situações e sentimento veio ao seu coração? Se não aconteceu com você, tente se lembrar de algum próximo que passou por um cansaço assim. Depois de se lembrar, ore ao Senhor, busque reconhecer o modo como a graça de Cristo triunfou sobre essas fraquezas. Ele fez nova criatura para servi-lo em todo o tempo. Glorifique a graça do Senhor. Irmão, minha irmã, se você tem pensado em desistir, não faça isso, porque esse caminho que você está é o caminho verdadeiro. Esse caminho que você está te leva para os céus, te leva de volta para a verdadeira casa nossa, para o nosso lar. Amém? E que Deus abençoe a cada um de vocês. Informações e avisos. Vamos continuar orando por aqueles que estão enfermos. A Hilton, nosso irmão Robson,
Orar também em favor da nossa irmã Merielle, para que Deus esteja dando ela força. Nós pedimos também aos irmãos que orem de maneira específica mesmo, em favor das nossas irmãs que estão aí na parte da saúde, né? A nossa irmã Romilda, no posto de saúde, também no posto de saúde a nossa irmã Rosana, também a nossa irmã Natair, né? E a nossa irmã Cida. Coloquemos então com bastante empenho essas vidas na presença de Deus. Logo à noite nós teremos o nosso culto, começando às 19h30. Esteja também atento aí para a hora. Vamos começar aí na hora certinha, 19h30. Teremos uma rápida liturgia e estaremos então meditando nessa noite. Estaremos meditando, né, nas maneiras que o crente maduro, né, que tem maturidade cristã, enfrenta a tempestade, né, do Covid-19 que está aí à nossa volta. Quais são então os princípios bíblicos que nós temos para lidar com essa situação, tá? Vai ser algo bem importante, então esteja participando, né, esteja aí presente online, né, presente online ao culto da noite. Nós vamos então estarmos encerrando. Mais alguma informação, mais algum aviso? Eu estou aqui com a minha família, como já mostrei esses dias para trás, né? A gravação está sendo feita na igreja, mas ao mesmo tempo apenas, né, com a minha família aqui participando. Então vamos orar, coloque o seu coração na presença de Deus, estejamos falando com Ele mais uma vez. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, adorando ao Senhor que é Deus, bendito seja o teu nome em nosso meio, agora e eternamente. Amém. Pai amado, Pai querido, clamamos ao Pai em favor da nossa cidade. Seja o Deus continuando a guardar essa cidade. Obrigado, Pai, pelo fato de não termos até agora nenhum caso, nenhuma suspeita de Covid-19. Continue, ó Deus, guardando a esta cidade. Pai amado, Pai querido, oramos também em favor do teu povo, que se chama pelo teu nome nesse lugar, trazendo a nós a confiança no Senhor, trazendo, ó Pai, a nós a serenidade para lidar com essa situação. E também, ó Pai amado, para que encontremos, para que os nossos governantes, prefeitos, líderes encontrem a melhor maneira de alguns estarem voltando às suas atividades sem que haja causas, ou melhor, sem que haja consequências maiores para a própria sociedade. Traga, ó Pai, sabedoria para cada líder da nossa sociedade. Ó Pai, clamamos em favor também do Brasil. Ó Deus, e que de fato, de verdade, esse momento que a gente tem tido, completamente diferente daquilo que as pessoas já viveram no passado, algo realmente novo. Ó Pai, que possamos, não só nós os evangélicos, ó Pai, mas também que mais pessoas venham a refletir sobre as suas vidas, sobre as suas decisões, sobre a falta de temor que a nação tem tido, ó Pai, de uma forma geral de Ti, e que repense, que volte para o Senhor. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito use esse tempo, essa aflição das pessoas, para que aproxime mais perto do Senhor, para que realmente busque ao Senhor, para que realmente, ó Pai, venha temer a Deus. Colocando, ó Pai, a cada irmão, a cada irmã nessa manhã da Igreja Presbiteriana de Palmeirópolis, clamando, ó Pai, em favor das suas vidas.